Meu povo, bora lá. A partir de agora, revisão de sujeitos, certo? A gente sabe que tem sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente e sujeito oracional. Sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. O sujeito pode ser grande como for, mas você precisa lembrar que sujeito simples tem apenas um núcleo. Vamos para os exemplos. Alguém escondeu a carteira. Todo mundo, quem é o verbo? Escondeu. Quem é o verbo? Escondeu. Escondeu. Quem escondeu? Alguém. Professor, mas eu não sei quem é, está indeterminado. Não importa. Alguém é um pronome indefinido substantivo. Ele está substituindo um substantivo. Logo aqui, sujeito simples, porque tem apenas um núcleo. O novo, última forma, quem nunca pecou nesta sala? Quem nunca pecou nesta sala? Quem é o verbo? Pecou. O quem é um pronome substantivo, apenas um núcleo, sujeito simples. João pecou nesta sala. Maria pecou nesta sala. Fulano nunca pecou nesta sala. Perceba que o pronome substantivo ele tem valor de substantivo. Então aqui mais um caso de sujeito simples. Terceiro exemplo. O novo desentendimento público entre o professor João e o aluno Marcos gerou crise municipal. Quem é o verbo? Gerou. O que foi que gerou? Isso tudo. Esse sujeito grandão. Mas qual é o núcleo? Porque ele é o determinante ou determinado? Determinado. Determinado. Ele é o núcleo do sujeito, né? Núcleo do sintagma nominal. Lembrando que o núcleo do sujeito geralmente é um substantivo ou uma palavra substantivada, uma palavra com valor de substantivo. Então, matamos aí o sujeito simples, que é aquele que tem apenas um núcleo. Segundo tipo, o sujeito oculto. O sujeito oculto pode ser chamado de desnecessário ou implícito ou elíptico. Por que sujeito oculto? Porque ele fica escondidinho, né? Ele fica ali omitido. Então, o sujeito oculto, ele é chamado de desnecessário por causa da desnência do verbo. Se eu digo, dei aula, quem é o verbo? Dei. Quem é o sujeito? Eu. Ele dei ou eu dei? Eu dei. Sujeito oculto. Por quê? Porque não está explícito. Esse sujeito ele está implícito. E a gente percebe pela desnência do verbo. Por isso que pode ser chamado de sujeito oculto, ou desnecial, ou implícito, ou elíptico. Estamos no melhor, última forma, não esconda o caderno. Não esconda você. Geralmente o verbo imperativo, sujeito oculto. Estamos no melhor cursinho da Bahia. Quem é o verbo? Estamos. Quem estamos? Nós. Sujeito oculto ou desnecial. Certo? Uma observação de sujeito oculto. Se eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, por exemplo, o Wilson e Felipe chegaram. Ponto. São lindos. Quem é que são lindos? O Wilson e Felipe. Então, o Wilson e Felipe na primeira é sujeito composto. Na segunda são, por mais que esteja na terceira pessoa do plural, que é uma marca de sujeito indeterminado, não vai ser. Porque eu sei quem são lindos. Quem é que são lindos? O Wilson e Felipe. Então, se eu consigo determinar, mesmo estando na terceira pessoa do plural, o sujeito ele é elíptico, ou oculto, ou implícito, ou desnecial. Ele é elíptico porque ele evita uma repetição desnecessária dos termos Wilson e Felipe. Então, lembre-se disso, que isso cai em prova, e eu não quero que você erre. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. Então, foram caros. O que foram caros? Meu caderno, minha caneta, meu lápis. Foram caros. Certo? Qual o primeiro núcleo? Segundo. Terceiro. Então, sujeito composto, dois ou mais núcleos. Simples. Tanto a felicidade como a tristeza são sentimentos. O que é que são sentimentos? Tanto a felicidade como a... Quais são núcleos? Felicidade e tristeza. Que são substantivos, né? Os termos mais importantes. O que é que eu disse? Se o sujeito composto ele está anteposto ao verbo, o verbo é obrigado a concordar. Então, o Wilson e Jéssica passou ou passaram no concurso? Passaram. Porque o sujeito composto está anteposto. Se o sujeito composto estiver pós-posto, essa concordância fica facultativa, ou com o primeiro termo, ou com os dois. Então, tanto faz, passou o Wilson e Jéssica no concurso, ou passaram o Wilson e Jéssica no concurso. Isso a gente aprende lá em concordância verbal, que tem tudo a ver com o sujeito. Afinal, a regra principal de concordância verbal diz que o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito. A gente vai aprender isso aí também. Sujeito indeterminado. Primeiro caso, sujeito indeterminado. Colocou o verbo, gente, na terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. Sujeito indeterminado.
Comeram o bolo. Quem comeram? Alguém. Eles ou elas. E aí eu sempre falo de minha mãe, como eu falei aqui na sala. Minha mãe chegava em casa, eu e meu irmão quebrou o copo, ou eu ou ele. Ela vai perguntar, quem foi que quebrou o copo? Quebraram. A gente deixou ali indeterminado. Quebraram o copo. Quem foi? Quebraram, minha mãe. Quebraram alguém. Eu deixei indeterminado. Então, quando eu quero indeterminar o sujeito, o primeiro caso é o verbo na terceira pessoa do plural. Segundo caso é quando eu tenho se. E esse se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Mas, professor, quando é que o se é índice de indeterminação do sujeito? Quando for verbo transitivo indireto, verbo in, verbo de, ou verbo transitivo direto com objeto direto, preposicionado. Massa. Então, ó, sabatina com vocês, sabatina aqui na turma. Se o verbo for transitivo indireto, o se é partícula ou índice de determinação do sujeito? Índice de determinação do sujeito. Se for verbo transitivo direto, normal? Partícula. E se tiver objeto direto preposicionado? Índice de determinação do sujeito. Se for verbo de ligação, é partícula passivadora ou índice? Índice. Se for verbo intransitivo? Índice. Transitivo indireto? Índice. E quando eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é o quê? Indeterminado. E o verbo tem que ficar na terceira pessoa do plural, né? Não! Tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, olha o exemplo. Precisa-se de bons alunos. Quem é o verbo? Precisa. Quem precisa de alguém, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? Esse verbo não é transitivo direto? Sim. Logo, esse é o quê? Índice. Indeterminação do sujeito. Perceba que a questão vai querer tirar como otário. Ela vai botar precisam-se de bons alunos. Primeiro caso, sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural. Segundo caso, índice de determinação do sujeito, que o verbo tem que ficar no singular. E o terceiro caso, cai pouco, mas cai, é quando tem infinitivo pessoal. Para conquistar sua confiança. Para conquistar sua confiança, é necessário trabalhar arduamente. Para conquistar sua confiança, quem é que vai conquistar sua confiança? Alguém. Eu não consigo personalizar esse conquistar. Logo aqui outro caso de sujeito indeterminado. Vamos a alguns casos de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Havia poucas pessoas ali. Pessoal, o verbo haver no sentido de existir é pessoal ou impessoal? Impessoal. Verbo transitivo direto ou intransitivo? Intransitivo. Eita, metade. O verbo haver no sentido de existir é verbo transitivo direto ou verbo intransitivo? Transitivo direto. Já o próprio verbo existir, ele é o quê? Intransitivo. O verbo haver no sentido de existir, o sujeito é o quê? Inexistente. O verbo haver indicando o tempo passado, o sujeito é o quê? Inexistente. O verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, certo? O próprio verbo fazer indicando o tempo passado, o sujeito o quê? Verbos indicando o fenômeno natural, o sujeito o quê? Lembrando que é no sentido denotativo. Se for conotativo, já muda. Sentido denotativo é o sentido real. Sentido conotativo, sentido figurado. Grave isso aí. Né? Havia poucas pessoas ali, sujeito inexistente. Parecia tarde da noite. Verbo ser, verbo parecer, indicando aspectos naturais. Sujeito inexistente também. Ou oração sem sujeito. Há 3 meses que não a vi. Faz 3 meses que não a vi. O verbo fazer, indicando o tempo decorrido, como falam nas questões, ou tempo passado, outra marca de sujeito inexistente. Sujeito oracional, é necessário que você saiba um pouco de período composto. Mas lembre-se que o sujeito será oracional quando eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Certo? Professor, o que é isso? Você vai aprender lá em período composto. Mas lembre, para ter oração precisa de quê, gente? Verbo. Então, o sujeito ele vai ser oracional quando ele tiver a presença do verbo. Primeiro exemplo, é proibido. O que é proibido? Que é entre sem camisa. Isso aqui é um sujeito oracional. E está aqui o verbo. Isso aqui está na voz passiva analítica. Você poderia achar que isso aqui é um objeto direto. Mas na voz passiva não tem objeto direto. Porque o objeto direto ele vira sujeito ciente. É necessário. Quem é o verbo? É. Esse verbo indicação estado. Logo o verbo de? Ligação. Necessário é o predicativo do? Sujeito. O que é necessário? Que estude muito. Viu-se? Que estude muito. É um sujeito oracional, porque tem a presença do verbo. Terceiro caso. Viu-se que Júnior sabe muito. Quem é o verbo? Viu. Quem vê alguém ou vê alguma coisa. Verbo transitivo? Logo o que Júnior sabe muito. É o objeto? Não. Porque se o verbo é transitivo direto, você vai ser partícula passivadora. E partícula passivadora é uma marca da voz passiva sintética.
O que era objeto direto vira sujeito passivo. Então aqui é um sujeito oracional. Por quê? Porque tem o verbo.